Aqui nós vamos fazer um exemplo, para tentar descrever o que vem a ser o nosso campo de velocidade, como é que a gente vai analisar. Temos aqui o caso da distribuição de velocidade, 1, o nosso velocidade na direção x, ela é 1 igual a kx, vetor velocidade na direção y é igual a v menos ky, e w, o vetor w da velocidade, ele é igual a zero. Ou seja, o que eu posso concluir? Ele é um escoamento bidimensional, porque ele só vai variar nessas duas direções, nessa e nessa aqui. Então, ele é bidimensional, ele não trabalha, vai ser, por exemplo, ele ia ser esse vetor aqui, que está mostrado aqui pela linha tracejada. O vetor dele seria esse, o V, o vetor V. E o que mais que eu posso dizer? Ele, como você não vê o tempo sendo trabalhado nem na velocidade em U, nem na velocidade em V, ele também está trabalhando em regime permanente, e não varia com o tempo. Se está trabalhando em regime permanente, o que eu posso concluir? Que a minha linha de corrente é a minha linha de trajetória, que é a minha linha de emissão. A minha linha de corrente é igual à minha linha de trajetória, que é igual à minha linha de emissão. Então, ou seja, matematicamente eu consigo representar o meu campo de velocidade, que eu consigo as linhas de corrente. Essas linhas de corrente, como ele está em regime permanente, pode ser também mostrada ela. Isso é o que vai acontecer se experimental. Aqui no exemplo, ele falou que o valor de K meu, ele tem um valor positivo. Ele pede para calcular e desenhar a linha de corrente do escoamento, incluindo as direções. Meu eixo X e o meu eixo Y. Y. E aqui o meu eixo X. Ele falou que a minha equação é U igual a KX. E tem a outra, que é V igual a menos KY. Esses são os meus vetores de velocidade na direção X e na minha direção Y. Se nós formos colocar naquela equação para definir o campo de velocidade, nós vamos trabalhar com o quê? Aquela equação que foi demonstrada é essa equação para encontrar o campo de velocidade para um escoamento bidimensional. Ou seja, se nós substituirmos aqui, eu tenho nossa equação para achar o campo de velocidade. Como é que eu vou achar ele? Eu vou substituir o U e o V dentro dele. Ou seja, o U meu é o quê? Meu U é KX. E o meu V é KY. Na verdade, é menos KY. Então, vou já deixar o menos para fora aqui. É menos KY. Assim, eu vou integrar dos dois lados. E fico com aqui. E o menos já pode sair da fora da integral. Ou seja, o que nós vamos ter? Fazendo a integral disso aí,
ficamos com integral de dx. Espera aí, fiz alguma coisa errada. O K eu posso tirar, né? Aqui, desculpa, gente. Voltando para a primeira equação acima, o que eu posso fazer já? Tirar o K. Posso fazer o seguinte. Dividir toda a equação por K, porque ele aparece dos dois lados da equação. Então, eu retiro o K. A integral de 1 sobre x é o quê? Por dx é o quê? É o logaritmo neperiano. Então, como tem ln em todos nos dois lados da igualdade, a gente pode tirar o logaritmo neperiano. Então, eu fico com ln de x, y, é igual a ln de c, logaritmo neperiano. Tirando o logaritmo neperiano que aparece dos dois lados, eu fico com xy igual a uma constante. Ou seja, para esse caso, o campo de velocidade é uma hipérbole. Maior o y, menor o x. Voltando para cá. Agora, para construir o nosso gráfico, a gente vai ter, então, aqui. Então, nós temos que x, y igual a uma constante, c. Se x, y é igual a uma constante c, vamos dizer, inicialmente, que esse c equivale igual a 3. Se c equivale igual a 3, x... Vamos descobrir o valor de x, qual que é a posição de x e de y. Quando x vale 1, nós temos que, jogando na equação x, y igual a c, qual que é o valor de y? Isso aí foi um valor arbitrário, Fábio, ou você tirou de algum lugar? Oi? Isso aí você que escolheu ou você tirou ele de algum lugar? Não, esse aqui é para montar a minha, como fala? Minha linha de corrente. Ele é arbitrário, os valores. Nossa. Porque a minha equação que ele dá o campo de velocidade, que é muito... Ele não me deu nenhuma restrição, nada. Ele é bem aberto. Eu não tenho nenhuma restrição para que eu possa fazer o campo de velocidade dele. Então, vocês vão ver como é que vai ficar o campo de velocidade. Eu vou dar os pontos para alguns pontos, para depois a gente fazer o desenho do campo de velocidade. Tá bom? Tá bom, obrigado. Para 2, qual que seria o valor? Se o x é igual a 2, qual que seria o valor? Para dar 3, seria o quê? 1,5, né? Meio, 1,5. 2 vezes 1,5 dá 3. Quando a gente vem com 3, nós temos o valor de 1. Ou seja, como é que vai ficar? Ele vai ficar... Nós fizemos para x e y. Só valores positivos para x. Ele vai ficar com valores positivos, mas ele vai acontecer o quê? Ele vai diminuir.
como foi falado, eles são inversamente proporcionais. Então, ele vai ficar no primeiro quadrante, ele ficaria alguma coisa assim. Aqui é 1, aqui é 2, opa, e seria meu 3. Opa, nossa. 1, 2, 3. Quando x é 1, ele estaria aqui mais ou menos o ponto, né? Quando x é 2, é 1,5. Então, o ponto seria mais ou menos aqui. E quando x igual a 1, ele é 3. Ou seja, quando o escoamento dele, né, aqui, seria assim, ó. E ele vai diminuindo o valor quanto maior o x. E aqui, quanto menor o x, maior será o y. Isso aqui é para C igual a 3. Meu C, não vou fazer para todos, senão vou gastar muito tempo e também vai ficar muito difícil de desenhar. C igual a 2 seria alguma coisa aqui, passando aqui. E C igual a 1, alguma coisa passando por aqui. Mas ele não encosta em zero, nos eixos. Tá certo? Aqui eu não consigo fazer, aqui seria o quê? Meu C igual a 2, C igual a 1. Conseguiram entender como é que está o campo de velocidade? Aqui ficaria o meu, por exemplo, esse aqui seria meu C igual a 6. Quanto maior C, mais longe ele fica dos eixos. Ele só vai encontrar o eixo mais com números de x e números de y grandes, maiores. Então, o que nós iríamos ter para aqui ele vai ter a mesma característica. Vai ser igualzinho. Mas o que vai acontecer? Aqui, em vez de ser C igual a 6, aqui vai ser C menos 6. Aqui, menos 3. Aqui, menos 2. Opa. Menos 2. E aqui, menos 1. Entendeu? O que eu fiz? Aqui, eu fiz x, eu trabalhei com o quê? XY com os constantes negativas, e o quê? Meu x, todos os x meus eram menor que 0, e todos os y meus ainda eram valores maior que 0. Na primeira vez que eu fiz, o quê? Eu tinha o quê? O x sempre era maior que 0, e y era sempre maior que 0. Todo mundo conseguiu ver isso, conseguiu entender isso. Para fazer o primeiro quadrante, o que nós tivemos que considerar? Sempre trabalhar com x maior que 0 e o y maior que 0. É isso aí, ó, né? Daqui para cima é o quê? O y sempre é maior que 0. E daqui, de 0
para cá, ele tem valor sempre o quê? Maior que zero. Esse é o primeiro quadrante. Nosso segundo quadrante que está aqui, como é que a gente teve que fazer? O x continua sendo maior que zero, ó, porque, não, desculpa, x é menor que zero, porque os números são negativos de x, mas o y ainda continua sendo maior que zero. Tudo bem? Mas aí, o que ainda a gente tem? A gente pode replicar isso aqui para baixo. O que nós temos agora? Que quando eu trabalho com C, nossa, C está tudo agora bagunçado. Mas dá para a gente entender pelo raciocínio de cima. Deu para entender. Mas o que vai ficar? Aqui, como o terceiro quadrante, x e y, os dois são negativos, o C vai ser o quê? C tem que ser o quê? Positivo. Entendeu? O C tem os mesmos valores, pode aparecer os mesmos valores, mas ele é positivo para o terceiro quadrante. E o C para o quarto quadrante, ele é negativo. Entenderam? Sim. Aqui o C é, no caso, negativo. Por isso que eu sinto falta de um quadro tem lá. Aqui, o C negativo. Aqui, C negativo. E os outros dois eu não vou fazer só mais esse, porque o outro já até está lá feito. C igual a menos 1. Aqui é o quê? Aqui é C igual a 6. C igual a 3. E C igual a 2 igual a menos 1. Não vou nem fazer. No segundo quadrante, no terceiro quadrante, x tem que valores? Menores que zero. E y também. E no quarto quadrante, x é maior que zero e y menor que zero. Então, eu tenho o meu desenho. Tipo, aqui, completei o meu campo de velocidade se ele não fizer nenhuma restrição. Então, eu vou ficar com isso aqui. Um desenho mais bonitinho. Mas queria que vocês entendessem como é que faz a construção. Não, peraí. Vamos voltar lá. Aqui, o que eu tenho? Eu tenho esse desenho. Mas, no primeiro quadrante, eu ainda não dei a direção para vocês em nenhum sentido. Só dei os valores. Eu preciso entrar na velocidade novamente. X, quando eu entro com X no primeiro quadrante, ele é sinal positivo. Então, o meu U é positivo, V é negativo. Ele vai diminuindo a velocidade, né? Então, ele vai ter isso aqui. Então, quer dizer que o primeiro quadrante implica que meu U é positivo e e V é negativo. Se o U é positivo, ele vai ser assim, ele vai crescer para cá. E o negativo é para cá. Não, o V, desculpa. O V negativo e U. Então, ele só vai agora
essas setas aqui só vão aumentar com a magnitude dele, por causa do x e do y. Mas ele vai ficar o quê? Ele vai ficar para baixo, da esquerda para a direita, como foi mostrado pela seta. Conseguiram entender como é que vocês vão achar a direção e o sentido? Oi? Eu não peguei muito bem, se puder falar. Primeiro quadrante. A gente vai entrar com as posições. U é igual a kx. K é um valor positivo. Se um valor é positivo e o x no primeiro quadrante ele tem sinal positivo, como mostrado aqui, todos os sinais são positivos, quer dizer que o U meu vai ser o quê? Vai ser positivo. Entendeu? Tá, de acordo com o valor de x, então. Isso, de acordo com o valor de x. E com o y, ele vai ser negativo. O V meu vai ser negativo, por causa que eu vou fazer isso em cada posição. Eu vetor minha velocidade em cada posição. Mas cada hora, em cada posição, por exemplo, se eu for aqui eu determinei o campo de velocidade para C igual a 3, que a posição em X, a posição dele vai ser X igual a 1 e Y igual a 3. Aí eu consigo determinar a velocidade dele, o vetor velocidade também, que vai ser o que? X1 e Y3. Aí eu tenho que saber qual que é o valor de K. Ele não me falou o valor de K, ele falou que é maior que zero. Mas, por exemplo, se for K igual a 1, o U meu valeria o quê? 1 e meu Y valeria 3. Então, aí eu entro menos 3, desculpa, valeria menos 3, porque tem um sinal de negativo. Então, o vetor velocidade dele, nessa posição aqui, de x igual a 1, y igual a 3, seria o quê? Esse aqui seria bem maior, né? Isso aqui seria, seria mais ou menos alguma coisa assim. Mas aí, o que eu tenho? Eu quero achar a resultante da velocidade, né? A resultante da velocidade para aquela posição x igual a 1 e y igual a x igual a 1 e y igual a 3, seria essa aqui. O vetor velocidade naquela posição seria essa. Agora, como eu estou no primeiro quadrante, o meu x é sempre maior que zero. O y também é maior que zero. Então, quer dizer o quê? O meu u vai ser sempre maior que zero, porque o meu x é maior que zero. E como o meu y é maior que zero, o meu v vai ser menor que zero. Então, sempre vai ser negativo, o meu v vai ser para baixo, e o meu u vai ser para a direita. Então, o que vai ser? A seta vai ser essa aqui, do vetor velocidade, da linha de corrente, porque ele não é tangente aos vetores de velocidade no ponto, então vai ficar assim. Agora, se no caso a gente fosse para o segundo quadrante, no segundo quadrante, o que eu tenho? No segundo quadrante, eu tenho o seguinte, vamos fazer daqui. No segundo quadrante, eu tenho o seguinte, eu tenho que o x meu é menor que zero. Isso vai me implicar que o meu u é também menor que zero. Menor que zero. E outra coisa que eu tenho, o y meu, ele é maior, ele já tem sinal positivo, então ele é maior que zero. Isso vai me implicar que a velocidade de v na direção y é maior
Peraí, só aumentar aqui, porque senão eu não vou conseguir pensar aqui. O meu V, se ele é positivo, ele vai ser menor do que zero. Opa, menor que zero. Ou seja, como é que vai ficar? Então, vamos só analisar. X menor que zero, 1 é menor que zero. Y maior que zero, 1, o V, desculpa, é menor que zero. Como é que ele vai ficar, então, o comportamento do meu vetor velocidade? Eu tenho aqui o meu U, ele é menor que zero. Então, ele vai ficar agora olhando para a esquerda. E o meu V também vai continuar olhando para o sentido de cima para baixo. Então, esse aqui é o meu U e esse aqui é o meu V. Ele só vai aumentar, mas esse U e V, ele ainda está em função, o meu U está em função de X, ele vai aumentar com X, e o V vai aumentar com a posição Y. Ele pode aumentar e diminuir. Mas o que ele vai ser? Então, como é que ele vai ficar aqui? Ele vai ser isso aqui na hora de entrar nas minhas linhas de corrente. Vai ficar aqui assim. A minha linha de corrente vai ser assim. Entendidos? Alguém ainda tem alguma dúvida? Quer que eu faça para mais um caso? O terceiro e quarto quadrante, ou tá entendido? Então, eu fiz todo esse rascunho aqui, porque aqui eu já tinha pronto. Quando você tem alguma coisa pronta e vê, você pensa que você está entendendo, mas não está entendendo nada, né? Então, na hora que você vai fazer, é que você vai ver que está o problema. Então, eu já fiz para diminuir os problemas. Eu só esqueci de falar uma coisa. Aqui, ó, eu tenho menos 3, aqui já fiz bonitinho para vocês conseguirem perceber. Menos 1, C igual a menos 1, C igual a menos 2, C igual a menos 3. E quando eu considero o y maior que zero, e nesse caso aqui eu falei para x menor que zero. Tem todos eles aqui representados, como é o campo de velocidade, quando eu considero esses vetores. Para 1 igual a k igual a x, U igual a kx e V igual a menos ky. Eu tenho uma hipérbole. E quando um dos valores da posição é igual a zero, o que eu tenho? Ele vai andar na linha. Se esse primeiro aqui está andando na linha do eixo y, quer dizer o quê? Que o meu y ele pode variar, e o que acontece? O meu x é igual a zero para todas as posições. X igual a zero e o y meu varia. O que acontece? Ele vai o seu sentido de direção é de cima para baixo. Quando é no eixo x, quando ele é menor, o x é menor que zero, ele é da direita para a esquerda, e quando ele é maior que zero, é da esquerda para a direita. E quando o y é menor que zero, ele é de baixo para cima. Ou seja, o único ponto em que você não tem a linha de corrente, a velocidade é igual a zero, é onde? É na origem. A velocidade aqui é igual a zero, na origem. E quando porque o x igual a zero e y igual a zero, se eu entrar nas equações U e V, vocês vão perceber que ele vai dar mesmo valor de zero. U igual a zero e V igual a zero. Ou seja, esse ponto aqui é chamado de ponto de estagnação, que eu não tenho escoamento. O que nós podemos fazer? Isso aqui foi um caso geral, utilizando aquelas formas. Mas, vamos ver mais para frente, que a gente pode considerar, por exemplo,
há dois escoamentos. Esse escoamento de cima está se encontrando com esse escoamento de baixo. Isso é o que vai acontecer, pode acontecer. Eles se encontram no eixo X. Entendeu? O escoamento que vem de cima para baixo e o escoamento de baixo para cima, eles se encontram aqui em X. O que ele vai acontecer com eles? Esse pode ser um dos estudos que a gente pode fazer, analisar. Ou se não, a gente desconsidera tudo que está só considera o que está X maior que zero. Ou seja, essa parcela aqui, vou pegar essa aqui, nós podemos ter uma situação em que não temos valores de y menor que zero. Ou seja, a gente só vai trabalhar com esse escoamento mostrado, em que o eixo X pode ser considerado uma parede. A gente então percebe o quê? Está vindo um escoamento daqui de cima e na hora que ele vai encontrar a parede, o que acontece com ele? Uma parcela vai para o lado esquerdo e a outra parcela vai para o lado direito da parede. E vai se chocar também com a parede. Quando se choca na parede, esse ponto aqui, que é a origem, vai ficar com uma velocidade igual a zero, e as demais ele vai indo para a esquerda, com uma determinada velocidade, e aqui para a direita com uma velocidade. Mas a velocidade dele só em U. Em V ele não tem velocidade. Quando ele está na parede. Só tem velocidade em U. E a outra análise que a gente pode fazer, outra restrição que a gente pode fazer, de escoamento, é só considerando um quadrante. Por exemplo, numa quina. Aqui, por exemplo, a quina do primeiro quadrante. Ou seja, o Y seria uma parede e o X seria uma outra parede. O que ocorreria com o escoamento se estivesse vindo de cima para baixo? Entenderam, gente? Sim. Conseguiram entender? Sim? Ajudou a dar uma clareada. Deu uma clareada, porque o campo de velocidade foi mostrado por aquela... Então, o que nós temos? É o seguinte. Matematicamente, a gente consegue, sabendo esses dados, a gente consegue aplicá-lo nessa equação aqui e obter o quê? O nosso campo de velocidade. O campo de velocidade, que seria esse aqui. As nossas linhas de corrente, me desculpa. O campo de velocidade, que seriam as nossas linhas de corrente. Essas linhas de corrente, quando está em regime permanente, ou seja, as propriedades não variam com o tempo, tanto é que vocês podem ver que aqui, o meu U nem o meu V, eles não estão variando com uma variável T, que seria o tempo. Ou seja, não variam com o tempo, o que eu tenho? A minha linha de corrente é igual à minha linha de trajetória, que é igual à minha linha de emissão. As linhas de trajetória e emissão são possíveis de ver experimentalmente. Então, isso aqui seria o meu estudo experimental. O que aconteceria, tanto matematicamente, poderia ser visto experimentalmente o resultado. Gente, alguém tem alguma dúvida? Se não tem dúvida, a nossa aula se encerra por aqui. Vou até parar a gravação.